Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Aleluia. Então diz assim, 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Obrigado, Pai, por essa palavra. Sê para conosco aqui o pão vivo, que vem alimentar o nosso espírito. Vem, Senhor, nessa noite com a tua espada marcar o nosso coração. Vem com a tua palavra nos chacoalhar. Vem, Senhor, abalar as nossas estruturas. Vem nos tirar, Senhor, daquilo que nós criamos para nós. E nós pedimos que o Senhor venha trazer algo novo nessa noite, algo que possa mexer com o nosso coração. Amém? Se você está cansado, pode se assentar. Amém? O pessoal lá do Velho Testamento, quando se lia a lei, às vezes eles ficavam meio dia de pé lendo a palavra. O Neemias foi assim quando teve o negócio do muro lá, mas às vezes quando eles pegavam para ler a lei, eles ficavam lá, querido, de pé, não é? Mas nós não precisamos ficar, né? Tá bom? Sentado, amém? Então vamos lá. Eu quero falar de alguma coisa que Deus me colocou no coração à tarde, sobre alguns erros que nós, como filhos de Deus, devemos evitar. E nós lemos nesse texto aqui, da carta aos Coríntios, que o homem natural que não tem o Espírito de Deus, ele comete erros o tempo todo, porque ele não discerne a vontade de Deus. Como ele não tem o Espírito de Deus, ele não está conectado a Deus, e ele não entende e nem sente a vontade de Deus. Mas muitas das vezes, os filhos de Deus, por algum motivo, ainda cometem alguns erros que não deveriam cometer. E o Senhor nos traz hoje essa vara para nós, para nos corrigir em alguns erros que nós cometemos. A Bíblia diz que o pai disciplina ao filho a quem ama. E aquele que não aceita a disciplina do pai, diz a palavra lá em Hebreus, ele é bastardo e não filho. Mas nós somos filhos, amém? Então o Senhor vai nos disciplinar nessa noite. Primeiro erro, querido, é claro que nós estamos trazendo aqui alguma coisa que o Espírito Santo quer trazer para o culto. Porque se nós formos listar erros, nós faríamos uma escola bíblica com vários meses, com muitos erros que nós deveríamos evitar. Mas nessa noite o Espírito Santo quer falar desses daqui conosco. Primeiro erro, contentar a multidão. Diz comigo, contentar a multidão. Vamos ver uma palavra que fala isso, que está lá em Marcos 15:15, onde vem falar de Pilatos, que diz assim: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, muitas das vezes, nós como filhos de Deus, entregamos a vida para o Senhor, queremos andar nos caminhos do Senhor, mas ainda, ao mesmo tempo, nós queremos contentar as multidões como Pilatos. Então muitas das vezes eu quero contentar mais o meu marido do que a Deus, mais a minha esposa do que a Deus, mais os meus filhos do que a Deus, mais os meus amigos do que a Deus, mais as minhas parentelas do que a Deus. Mesmo que aquilo não é tão legal, mas eu quero contentar primeiro ele. Jesus fica para depois. O mais importante é o que a multidão acha. E a gente sabe que isso acontece muitas das vezes, né? Querido, você não tem compromisso com pessoas. Em primeiro lugar, você tem compromisso com
Deus. A sua aliança é com Deus. Você vai morar para sempre com Deus. Então a primeira pessoa que você deve contentar na sua vida é Deus. Ah, mas ele vai ficar triste. Ai, meu vizinho não... Querido, isso não importa se Deus não estiver em primeiro lugar. Pilatos diz assim, bom, eu preciso contentar essa multidão que está diante de mim. Eles estão ficando chateados. Então vamos soltar esse ladrão, esse homicida, esse cara que é agitador, o Barrabás, e vamos crucificar Jesus. Você vai falar, pastor, mas teria que Jesus ser crucificado. Eu entendo, querido, que teria. Mas eu estou trazendo para nós hoje aqui, que Jesus já foi crucificado e ele já ressuscitou. Então nós não temos mais que contentar multidão. Nós não temos mais que soltar Barrabás. Barrabás fala do nosso homem velho, ele deve ficar na cruz. Amém? Ele deve ficar na cruz. E nós temos que contentar o nosso Senhor Deus. Você todo dia quando levantar, e a vida que você vai viver em cada dia, porque o Senhor que está nos dando sopro de vida, viva para alegrar a Deus. Levante o seu dia e diga assim, Senhor, como que eu posso te alegrar hoje? Como eu posso contentar o teu coração hoje? Eu sei que muitos da face da terra nesse dia estão te entristecendo. E muitos dos teus filhos estão fazendo coisas que vai ferir o teu coração. Mas eu quero te alegrar. Como eu posso te alegrar hoje? E o Espírito Santo vai te levar a passar um dia, querido, em que você vai estar trabalhando, lavando louça, lavando roupa, atendendo, vendendo, mas alegrando o coração do Pai. Deus gosta de pessoas, sim ou não? Senão não tinha criado pessoas. Deus quer se relacionar com pessoas. Deus ama você. Deus ama se relacionar com você. E quando você o alegra na sua simplicidade, é isso que Deus diz assim, foi muito bom criar o homem. Porque quando ele criou o homem, ele disse, vejo que também é bom. Foi muito bom. Foi maravilhoso criar alguém à minha imagem e à minha semelhança. Amém? Você está disposto a alegrar o coração do papai? Amém? Querido, multidão, deixa para depois. Jesus vai ser bem claro, nem pai, nem mãe, nem nora, nem sogra, ninguém. Vocês não devem amar essas pessoas mais do que eu. Amém? Esquenta a cabeça não. Vai ficar triste? Fica triste. Vai se distanciar? Distancia, mas eu não quero distanciar do meu Deus. Rapaz, você sempre bebia comigo, você não vai dar esse desgosto para mim. Você fala, vou, já estou dando. Você ia sempre nos bailes comigo, agora você não vai dar esse desgosto para mim. Vou. Quando alguém te convidar a fazer coisas que você não faz mais, fala para ele assim, olha, essa pessoa que você está convidando para beber com você, ela já morreu. Não tem nem como ressuscitar, mas ela já morreu. O que está aqui agora é o novo homem criado em Cristo Jesus. Esse não faz mais essas coisas. Por isso eu não posso te alegrar. Eu não posso te alegrar. Amém? Segundo erro. Fazer a minha própria vontade. Diz comigo, fazer a minha própria vontade. Para falar sobre fazer a vontade, eu vou colocar duas pessoas que o Espírito Santo me trouxe ao coração. E até estudando Atos dos Apóstolos, nós descobrimos a semelhança desses nomes. Que é Saulo e Saul. Diz comigo, Saulo e Saul. Parece que os nomes são iguais, não parece? Mas na realidade é, porque Saulo é a forma grega de falar o Saul do hebraico. Então na realidade Saulo é a mesma coisa que Saul, só que falando da forma grega. E esse nome significa assim, aquele que foi muito desejado. Aquele que foi muito desejado. Então Saul e Saulo foi muito desejado. Mas só Saulo fez a vontade de Deus. Só Saulo foi aceito. A gente pergunta, por que só Saulo foi aceito? Os dois eram o mesmo nome, os dois, interessante que os dois na realidade eram da mesma tribo, Benjamim. Olha que interessante, quanta semelhança
com o nome, quanta semelhança da mesma tribo, da mesma parentela, só que cada um era diferente no quesito vontade de Deus. Então, querido, eu digo para você, que você também é um Saul, que você é o muito desejado do Senhor, amém? Diz para quem está do teu lado, você é muito desejado do Senhor. Então vamos falar de Saul. Saul só fazia a sua vontade, não importando por cima de quem ele ia passar ou quem ele ia prejudicar. E quantos, não quero falar das pessoas de fora, vamos falar da igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando de você aqui, quero falar da igreja de Cristo sobre a terra. E quantos crentes não existem fazendo isso? Não importa quem eu vou prejudicar, não importa por cima de quem eu vou passar, mas eu quero fazer a minha vontade. Mas vai prejudicar o fulano, não importa, eu quero fazer a minha vontade, eu quero comprar isso e ninguém me impede. Se tiver que prejudicar alguém, eu prejudico, mas eu compro. Então isso não é fazer a vontade de Deus, isso é fazer a vontade carnal, é a vontade do homem, que é caída. Hoje, a vontade humana, a vontade do homem que não tem Deus, é uma vontade voltada totalmente para o seu próprio umbigo, voltada totalmente para satisfazer o que o sistema do mundo direciona para fazer. Então Saul era assim, e eu posso citar alguns exemplos. Quando Samuel disse assim, vai lá no monte e me espera, porque eu vou sacrificar primeiro ao Senhor e depois você, Saul, porque Saul foi o primeiro rei de Israel, tá? Você vai para a guerra, porque sem sacrifício não tem vitória. E aí Samuel demora, e Saul fez a sua vontade. Ele pegou e disse, bom, Samuel está demorando, eu vou sacrificar o Senhor. Ele não era sacerdote, mas ele quis assumir a função de um sacerdote, de um profeta de Deus, que ele não era, para fazer a sua vontade. Querido, nunca faça aquilo pelo qual você não foi chamado. Nunca toque naquilo que você não foi chamado para tocar. Faça aquilo que você tem o peso na sua vida, e você vai ser sempre abençoado. Amém? Esse foi um dos momentos. Outro foi quando ele pegou os animais dos amalequitas. Deus diz assim para Samuel, fala para Saul, e lá nos amalequitas, não quero que traga nada, eu quero que mata tudo, nem o rei eu quero que traga. Mas ele desobedeceu em duas coisas. Ele trouxe animais para ser sacrificado, ou melhor, não para ser sacrificado, ele trouxe os animais porque os animais eram muito bonitos, muito fofinhos, muito gordinhos. Ele diz, eu não posso matar umas coisas dentro. Então ele trouxe gado, ele trouxe ovelha, ele trouxe o próprio rei vivo que não era para trazer. Ele fez a sua vontade. Deus disse o que era para fazer, mas quando ele estava lá, é como se ele estivesse dizendo, quem é Deus? Eu vou fazer o que está dando na minha telha, eu vou fazer o que tem de vontade no meu coração. E ele trouxe os animais. Por isso que Samuel corrige e diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Aí nós temos um momento em que ele começa a se morder de ciúmes por causa de Davi. Davi não queria o trono dele não, querido. Davi foi lá, derrubou o gigante, ficou muito conhecido, muito famoso. Fizeram até uma música para ele quando ele entrou, mas ele não era rei quando entrou na cidade. E ele ficou enciumado por causa do sucesso de Davi. E ele começou a ter ciúmes, e várias vezes ele tentou matar Davi. Sabe por quê? Ele queria fazer a vontade dele. Eu tenho vontade de matar ele. E quantos de nós não temos vontade de matar muita gente? E às vezes a gente acaba matando não com uma espada, com um tiro, mas às vezes a gente mata com as nossas palavras, com a nossa ira, com o nosso coração. Quantas vezes nós começamos a perseguir pessoas? Eu falo nós, querido, não estou apontando para você, eu sempre estou falando da igreja, tá? Em geral. A igreja muitas vezes ela não entra no lugar que é dela, não faz a vontade do Senhor. Nós sabemos que muitas igrejas têm competição, querido, parece política, as pessoas querem se matar, competição. Como Saul
queria matar Davi por ciúmes. Muitos têm ciúmes do cargo, ciúmes do púlpito, ciúmes dos dons, ciúmes do momento, ciúmes do tempo nas coisas de Deus. Isso é fazer a vontade do homem. São pessoas, como nós lemos no começo, que são homens ainda naturais, não têm o Espírito de Deus, não sabem a vontade de Deus. Pergunta para o teu irmão assim: você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Pergunta para ele: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sabe ou não sabe? Eu posso responder para você: se você é uma pessoa que nasceu de novo e tem o Espírito de Deus, você sabe com certeza o que Deus quer para a sua vida. Só que aí entra uma outra coisa: mas vamos obedecer? Porque tem vezes que Deus pede umas coisas para nós que não está na lógica, não é o que todo mundo faz. E aí é que eu pergunto: será que você obedece? Será que você obedece? É claro que Deus não pediria mais isso hoje, mas analisa Abraão. Você acha que está na lógica pedir para um homem sacrificar o seu filho para Deus? Mas Deus pediu. Vamos ver se esse Abraão me obedece. Vamos ver se ele tem fé em mim. Ele pegou o filho, pegou a lenha, pegou tudo, o cutelo e levou lá em cima para sacrificar. Deus pode não pedir esse tipo de sacrifício, mas Deus pode pedir alguns tipos de sacrifícios que são parecidos com o de Abraão. O que ninguém faria, mas Deus pede para você fazer. Eu sempre volto a falar: ter Jesus como Salvador não é tão difícil, mas ter Ele como Senhor que é o complicado, porque Senhor é aquele que manda, e servo é aquele que obedece. Se o Senhor disser assim: servo, eu quero que você faça isso, isso e aquilo, o servo não pode dizer: não, isso eu não faço, eu só faço aquilo. Não, esse é o Senhor ou não é? Foi comprado ou não foi? Nós não somos donos de nós mesmos, nós fomos comprados, somos propriedade exclusiva do Senhor, exclusiva do Senhor. Mas na hora de fazer a vontade a gente tem dificuldade. E terminando a vida de Saul, poderíamos contar vários momentos da vida dele. O pior, ele mandou perseguir tantos feiticeiros, ele era contra os feiticeiros. No final da vida dele, ele fez a vontade dele. Ele foi lá consultar uma feiticeira se devia ir para a guerra e vencer. E a vida dele terminou num suicídio. Ele pulou em cima da sua própria espada e morreu. Um homem que começou tão bem, profetizou, recebeu o Espírito de Deus, diz no começo, mas por querer fazer somente a sua vontade, depois que recebeu o poder. Tem uma frase que diz assim: quer conhecer um homem de verdade, dá poder na mão dele, você vê quem ele é. Temos que fazer a vontade de Deus, querido. Mas vamos falar de Saulo. Saulo também no começo fazia sua própria vontade. Aqui nós vemos um caminho inverso. Saul começou bem, cheio do Espírito, e foi só decaindo por não fazer a vontade de Deus. Saulo ao contrário, Saulo era assassino, perseguia a igreja de Jesus Cristo, perseguia o corpo de Jesus Cristo, porque quando alguém persegue o corpo, ele persegue o cabeça também, porque o corpo está ligado no cabeça. Amém? Então, perseguia, mas houve um momento que Jesus apareceu a ele. E ele caiu diante da glória de Jesus Cristo. E quando ele cai, Atos 22:10 é que dá esse detalhe. Porque no Atos 9 ele fala ali, mas o Lucas não descreve um detalhe, que lá no 22:10 diz assim: quando ele cai diante da glória do Senhor, ele faz uma pergunta para Jesus. Que pergunta que ele fez? Não é essa, por isso vocês estão confundindo com o 9. Primeiro ele faz essa, mas depois ele faz uma outra. Que farei, Senhor? Quem és tu? Realmente ele pergunta. Sou Jesus quem tu persegues. Mas ele diz: que farei, Senhor? Diz assim comigo: Senhor Jesus, que farei? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Ele pergunta: que farei? Aí Jesus, como ele perguntou, Jesus diz: vai para Damasco, tem um homem que vai orar por você, piriri, pororá, papá. E ele foi e obedeceu. Ele fez a vontade do Senhor. Ele não perseguiu mais, ele não foi para matar, mas foi para ir onde precisava ir. Ananias orou para ele:
Os olhos dele se abriram, o Espírito desceu nele, ele ficou cheio e foi fazer a vontade do Senhor, passando fome, muitas vezes frio, apedrejado, não importa em que situação que ele estava, mas ele fez a vontade do Senhor. Então percebe que os dois tinham o mesmo nome, os dois eram da mesma tribo, só que cada um fez um caminho. Um começou na bênção e terminou na desgraça. Outro estava na desgraça e foi para a bênção. E é aí que nós temos que olhar o nosso caminho. Nós estamos descendo a ribanceira para o inferno ou estamos subindo, indo para o céu? Porque se nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, não estivermos caído no erro de não fazer a vontade do Senhor, nós estamos subindo. Agora, não é fácil fazer a vontade do Senhor no quesito que muitas vezes nós temos que renunciar a muitas coisas. E aí que entra a vontade do homem. Mas se você é uma pessoa que não está nem aí com a tua vontade, não está nem aí com aquilo que precisa renunciar, você faz a vontade do Senhor, querido, você pode ter certeza, você está andando no caminho certo. Amém? Lembra daquela parte da Bíblia que diz assim, o homem chegou diante do trono branco do juízo, e uma parte que o Senhor diz assim, que chegou um cara lá e diz assim, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que pregamos, profetizamos, expelimos demônios e fizemos milagres? Mas essa não deveria ser a frase certa, porque isso aí é alguém que está no trono dando desculpa porque ia ser julgado. E o Senhor diz bem claro, não te conheço, afastai de mim vós que praticais iniquidades. Mas não deveria ser, Senhor, Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. A nossa frase sempre deve ser, Senhor, Senhor, que queres que eu te faça? Qual é a tua vontade? Jesus, como Filho de Deus, querido, ele disse ao Pai, não se faça a minha vontade, mas a sua. E ele era Deus, encarnado ali no Getsêmani. E ele, como Deus, poderia também ter a sua opinião, mas submisso à vontade do Pai numa missão, ele se humilha e diz, não se faça a minha, eu tenho uma, mas não quero que se faça a minha, quero que se faça a sua, cumpra o seu plano em mim. Quem somos nós para dizer que eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo? Que é a vontade do Senhor. Amém, querido? Todo mundo repete nessa prova, quando é na hora de fazer a vontade, nós temos muitas dificuldades. Nós somos senhores do mundo que estamos, mas não somos senhores do mundo que somos. Pegou aí? Nós somos senhores do mundo que estamos, mas não somos senhores do mundo que somos. Aí no mundão, a gente governa, a gente faz todas as coisas, mas a gente não consegue segurar a gente mesmo. Nós não dominamos a nós mesmos. O domínio próprio, o fruto do domínio próprio está muito longe de nós. E é um fruto que nós temos que permitir que o Espírito Santo põe para fora. De dentro para fora. Porque eu tenho que ser senhor de mim mesmo também, no sentido de levar a minha vida em alinhamento com a vontade de Deus. Se eu não me dominar a mim mesmo, vai ser difícil fazer a vontade de Deus. A gente vai ter sempre aquela desculpa, ah, Senhor, eu falei de novo, ah, a carne é fraca, ah, não deu de novo, vamos tentar. E vai ficar a vida inteira batendo na mesma tecla, na mesma coisa, no mesmo erro. Todos nós temos que buscar libertação disso. Porque a gente pode passar uma vida batendo na mesma tecla, fazendo o mesmo erro, que não é a vontade do Senhor, a gente não... Ai, de novo, Senhor. É o domínio próprio. É o domínio próprio. Quando falo domínio próprio, é dominar a sua própria carne. Não estão falando dominar, porque o Espírito já está cheio do Espírito Santo. Mas do que adianta o Espírito Santo estar no nosso espírito se a gente não consegue dominar a nossa carne, que é o nosso veículo? Qual que é o seu veículo nesse mundo? Qual que é? O seu corpo. É um veículo, você vai para lá, você vem para cá, você vem para o culto, você vai para o restaurante, você come, toma banho. É o seu veículo. Mas se você não dominar esse veículo é que leva o espírito para o lugar errado. Porque esse veículo tem a natureza do Adão caído ainda. Por isso que nós não podemos entrar no céu do jeito que nós somos com esse corpo. Por isso que Jesus disse assim,
Que Paulo diz assim, esse corpo precisa primeiro ser transformado, senão não tem como entrar lá. Porque se nós entrarmos com esse corpo lá, nós vamos manchar o céu. Logo, logo a gente está fazendo alguma coisa errada lá. Segura a Frozen aí. Olha o chinelinho. Amém? Temos que dominar esse veículo aqui. Esse veículo que tem uma buzina aqui, que tem hora que fala coisa que não deve. Esse veículo tem uns faróis que de repente vê coisa que não pode. Esse veículo precisa entrar em linha com a vontade de Deus, com a vontade de Deus. Querido, o homem desde o princípio, ele cai por um erro só depois que Adão caiu. Ele cai sempre no erro da sua própria vontade. Por que Eva caiu? Porque ela queria emagrecer. Mentira. Por que ela caiu? Ela pensou no seu ventre. Eu vou comer o fruto e eu vou, subir de nível. Vou conhecer o bem e o mal como Deus conhece. Eu vou subir de nível. Na realidade, toda vez, e esse princípio veio de lá para cá. Toda vez que eu faço a minha vontade, eu sempre estou fazendo porque eu quero subir de nível, eu quero ter alguma vantagem para mim. Para mim. A palavra de Deus diz assim em Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, vontade. Quando esta o atrai e o seduz. Você está entendendo, querido, como é sério o negócio da vontade? Todo mundo cai pela vontade. Amanhã nós vamos ter vontades. Depois da manhã vamos continuar tendo. Agora analisa ela. É de Deus ou é minha? Fere a Deus ou não fere? Tudo isso aí a gente tem que analisar e pôr na balança. A gente não pode viver do jeito que a gente quer. Quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente vai ficando afinado com Ele. Quanto mais afinado com Ele, mais coisas a gente vai largando, mais vontade de Deus e menos a minha. Terceiro erro. Diz assim comigo, praticar o narcisismo. Oh, que coisa é essa? Narcisismo, querido, é até uma palavra que ela foi colocada na psiquiatria depois com o tempo, que são as pessoas que têm um amor exagerado por si mesmo, pela sua imagem, que têm necessidade o tempo todo de ser admirado e se preocupam sempre com o status. Os fariseus, na Bíblia fazia, quem que era narcisista? Os fariseus. Ele ia pôr o dízimo e dizia, gente, estou pondo o dízimo, hein? Eu sou fiel. Uma vez eu peguei uma cena num casamento, uma pessoa que foi dar lá um negócio da gravata, e ele pegou uma nota de 100 e gritou para todo mundo, 100, estou pondo 100, viu? Esse é o Narciso. Pessoas, os fariseus tinham isso aí o tempo todo. Eles faziam jejum. Em vez de ele sair com uma pessoa normal, ninguém precisa saber que você fazia jejum, mas eles queriam mostrar e ser notado. Eles saíam com a cara sem lavar, cabelo tudo despenteado. Todo mundo dizia, esse cara está fazendo jejum hoje. Tudo que eles iam fazer. Por isso que Jesus disse assim, não imite os fariseus, os saduceus são hipócritas, porque eles vão na praça e ficam orando em voz alta para todo mundo ver a oração dele. Mas vocês vão no seu quarto, fecha a porta no secreto, fala com Deus no secreto, e Deus no secreto vai te recompensar. E hoje nós vemos uma igreja narcisa. Ela quer aparecer em tudo. Ela quer mostrar o maior templo, ela quer mostrar maior eloquência. Você entendeu? É muita preocupação com status, isso é um erro. Pedro andava simples, Paulo andava simples. Faziam tudo na simplicidade, nunca para ser notado. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem cuida.
Paulo vai chamar ele de o principal dos pecadores. Como alguém que quer aparecer assume uma postura dessa? Então nós não temos, querido, que esse erro não pode cair na igreja. É o erro dos fariseus, é o erro do centro. E sem contar que muitas das vezes, eu acho legal sim, às vezes tirar foto de alguns trabalhos, de algumas coisas, para tocar no coração das pessoas, entender. Mas tem gente que tira foto fazendo alguma coisa, sabe, tira um selfie para aparecer. Olha como que eu sou bom, olha que eu estou ajudando esse miserável aqui, eu estou dando até pão. Põe o pão na boca que eu vou tirar uma foto. Ele, pá! Põe na boca, miserável, que eu vou tirar a foto. Segura aí, pá! Para todo mundo depois dizer, olha que cara bom. Querido, não adianta nada se Deus conhece o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Deus é o centro da adoração e não o homem. Por que o diabo caiu? Por achar que ele era alguma coisa. Deus liberou na vida dele uma certa posição. Deus liberou uma certa glória. E a Bíblia diz que ele tinha uma certa glória. Mas aí de repente ele caiu no narcisismo. Ele achou que ele era alguma coisa. Rapaz, que glória que eu estou tendo. Não tem anjo parecido comigo aqui. Olha, eu estou até pensando em tomar até o trono de Deus. Porque eu acho que eu tenho capacidade para governar o universo, o mundo. Foi aí que ele caiu. E você sabe por que muita gente cai na igreja? Você sabe por que muita gente vem e vai? Você sabe por que muita gente é abençoado? Por como Satanás foi? É abençoado, depois ele cai. Por causa disso. Vou falar uma coisa para você. Quanto mais Deus der para você, mais acha que você não tem. Não fica achando não, querido. Agora eu tenho um dom aqui. Agora eu terminei um curso de teologia. Rapaz, agora ninguém me segura. Eu sou o cara. Não, querido, ninguém é nada. Deus pode usar o Zé da esquina que mal sabe ler para falar mistérios de Deus que você nunca aprendeu numa teologia. Não estou desfazendo da teologia porque eu dou aula de teologia. Entendeu? Quanto mais você recebe, mais humilde você fica. A responsabilidade de receber mais de Deus é só uma. Quanto mais recebe, mais humilde você fica. Não fica no mesmo nível, vai recebendo, porque cai. Quanto mais recebe, mais humilde fica, mais se humilha, mais acha que você não tenha nada. Paulo dizia, quando eu sou fraco, que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, eu sou fraco. E ele não tinha vergonha de assumir isso. Muitos poderiam dizer, rapaz, você diz que é fraco, como que eu vou acreditar no você? Você é um fracotão? Ele diz, sou fraco, porque senão o poder de Deus não fica, ele não permanece na minha vida. Amém? Todos somos falhos, querido, todos. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Você está em pé hoje, amém? Sim ou não? Cuida para você não cair, querido. Cuida para você não cair. Eu não sei se eu já falei uma vez isso aqui, mas o homem ele peca mais pela sua santidade do que pelo seu próprio pecado. Não estou dizendo que o pecado não leva a pessoa a ser um pecador. Então não é. Mas é mais pela santidade do que pelo pecado. Primeiro começa pelo diabo. Quando ele achou que ele era o santo, que agora eu sou, foi que ele caiu. Aí que está o problema. Muitas vezes não é no erro, às vezes é nas coisas boas. Então nós temos que tomar cuidado quando nós estamos recebendo e recebendo. Tinha o fariseu e o publicano no templo. Quem pecou? O publicano que era pecador ou o fariseu que obedecia a lei? O fariseu, porque ele diz, eu dou o dízimo, eu faço jejum 2 vezes, eu sou isso. Aí ele diz, mas não sou como esse pecador publicano. Aí o pecador publicano, que era pecador, o que ele fez? Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta, qual dos dois saiu, como é que eu vou usar a palavra? Justificado do templo. Quem saiu justificado? Aquele que era pecador. Mas o santo foi reprovado. É a mesma coisa do Zaqueu e a multidão, ou os fariseus que também que estavam na multidão. Zaqueu era um ladrão. Talvez ele fosse um
Deixa quieto. Você já entendeu, né? O nome do cara que a gente conhece aqui no Brasil. Talvez ele fosse ele. Lá, todo mundo olhava para ele, cara, esse cara, ela nem sei o que ele está fazendo na árvore ali, Jesus. Eu acho que quando Jesus passar ali, Jesus vai repreender ele. Jesus vai mandar vir fogo na cabeça dele, porque todo mundo sabe que é ladrão. Aí Jesus chega lá e fala, ô Zaqueu, desce daí que eu preciso ficar na sua casa hoje. Os santos que estavam na multidão, olha, por isso que eu falo pela santidade, muitas vezes a pessoa vai cair mais pela santidade, porque está se achando. Disseram, ele não é profeta, estão falando que é filho de Deus, mas vai pousar na casa de um pecador, de um ladrão. Jesus diz, eu vim para os perdidos. O pecador foi justificado, os santos foram reprovados. Nós temos que tomar cuidado quando a gente anda um tempo com Deus, vai ficando tudo bonitinho, amém, tem que ser assim, mas tome cuidado, querido, para não deixar subir não. Amém? Não deixa subir na cabeça não. João Batista diz o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Qual que é o seu lugar? Lá nos pés de Jesus. Qual que é o meu lugar? Lá nos pés de Jesus. Mas agora acho que eu posso dar uma levantadinha dos pés, porque ele derramou uma unção a semana passada, eu recebi um dom aí que acho que eu não posso ficar mais lá. Não, aí que você tem que se enfiar mais ainda, faz um buraco e vai se enfiando para dentro. Para que nunca a graça e a misericórdia saia da sua vida. Porque se a gente perder graça e misericórdia, acabou a nossa vida. Não temos graça e não temos uma misericórdia de Deus por causa do orgulho do nosso coração. Não seja um narciso. Fala para quem está do teu lado. Não seja um narciso. Amém. O último, querido, para a gente encerrar. O último erro que nós não devemos cair. Diz assim comigo: fazer algo sempre esperando recompensa. O pastor disse que tem que fazer isso. Pastor, mas o que eu vou ganhar com isso? Uma vez perguntaram para Jesus, acho que foi Pedro, se não me falha a memória, nós largamos tudo por causa do Senhor, o que será da nossa vida? Ele diz, olha, se vocês perderam pessoas, parentes, vai falando lá, mas vocês vão receber 100 vezes mais aqui e a vida eterna. Mas tem gente que fica esperando a recompensa daqui, coisas daqui. A gente vai fazer uma coisa para alguém e já estamos com a calculadora na mão vendo quanto que eu vou ganhar de volta. Nunca faça esperando recompensa. Tem uma coisa que se chama, eu acho que nenhum de vocês gosta disso. Tem uma coisa que se chama, diz comigo, ingratidão. Eu já ouvi muita gente falar, não vou ajudar mais. Eu já fiz isso na minha vida. Eu posso falar por mim. Quando eu era crente mais novo, a gente vai tomando um ralo daqui, um ralo dali, ajudando gente. Eu falei assim, não quer saber uma coisa, não ajudo mais ninguém. Porque eu fiz isso e não agradeceu. Porque eu fiz aquilo e nunca me veio devolver. Porque eu fiz isso esperando algo dele. Não existe mais isso, querido. Você faz e esquece. Quem tem que lembrar é Deus no livro dos Atos, que Ele está marcando o que você fez. Mas você esquece. Se Ele vai voltar a agradecer, se não vai, não importa. Jesus curou 10 leprosos. Quanto voltou para agradecer Ele? 10%. Um voltou a agradecer. E Jesus falou assim, você viu Jesus dizendo assim, eu digo agora que esses leprosos que não vieram me agradecer vão ficar pior do que estava. Não, querido, Ele deixou curado. Jesus amou tanto a sua geração, amou tanto aqueles homens, curou tanta gente. E depois você sabe o que Ele recebeu em troca? Pregos transpassados em suas mãos e seus pés. E Ele não reclamou disso. Então, um erro que você não deve cair, nunca espere a recompensa das pessoas. Faça porque você ama. Amém? Eu só quero citar um pedaço aqui para a gente encerrar, que é do filho pródigo. O filho pródigo disse para o pai, me dá tudo que é meu, eu vou para o mundo. Sabe, ele matou o pai antes da hora, porque a herança só se dá quando morre. Ele diz, eu quero, o pai diz, toma então e vai. E ele foi e fez o que era errado. Mas um dia ele volta para a casa do pai, e o pai o recebe de bom grado.
Mas quando o pai chega, porque nós vamos ver que o pior filho não é aquele que foi para o mundo e gastou tudo e voltou para o pai. O pior é aquele que estava na casa do pai, não largou do pai, mas não tinha amor pelo pai. E não tinha amor pelo seu irmão. Porque aqui diz assim no texto: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele estava querendo recompensa ou não estava? Ele já estava cobrando um salário do pai. Tem coisa errada aí, senhor. Você não me deu nunca um cabrito, estou cobrando. Eu quero uma recompensa por o seu filho que está na sua casa. Vindo, porém, esse teu filho, ele nem chama de irmão dele, ele diz, esse teu filho, eu não tenho parentesco nenhum com esse rapaz, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, cabeçudo, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ele podia a hora que quiser matar um cabrito e se alegrar com os amigos, porque tudo que é do pai é dele. Mas ele quis acusar o pai. Eu quero uma recompensa, o Senhor nunca me deu uma recompensa. Querido, não seja bom para ter recompensa, não seja bom para barganhar com Deus, amém? Não seja um filho negociante, o tempo inteiro está fazendo o que é certo, evitando o errado e dizendo para Deus: ó, fiz mais isso errado, o que eu vou ganhar? Já viu aquele filho que você manda fazer uma coisa, ele fala assim: o que você vai dar para mim depois? E se você acostumar um filho, toda vez que fizer uma coisa, dar uma coisa, ele vai entender na vida dele que tudo que ele faz tem que ter uma recompensa. Você tem que ensinar ele a fazer por amor, por gratidão ao pai. Por que hoje você serve a Deus? Por gratidão, por ele ter te comprado com o sangue, sem você merecer, por ter te amado antes de você amar ele. Mas você faz isso por causa do coração do pai, porque você ama o pai, e você fica tão constrangido de tantos favores que ele fez para você, que você nem quer nada em troca. Senhor, só por o Senhor me amar, eu sou teu servo, e vou fazer por amor as coisas que eu tenho que fazer, amém? Então o que fizer, querido, faça por amor, faça porque você ama, faça porque sua natureza do céu o induz a fazer. Porque quando nós somos nascidos de novo, a gente faz sem ficar esperando nada, a gente faz porque a gente ama. O nosso novo homem, ele tem um coração que o tempo todo quer fazer coisas boas, e esse homem não é interesseiro, ele nunca espera nada em troca, ele faz o bem e deixa a semente lá. Então não caia mais nesse erro que muitas pessoas fazem. Eu já vi muitos pastores falar isso, eu também já falei isso. Passou aqui, nós ajudamos, nós isso. Tem pastor que usa até aquele termo assim: nós tiramos carrapato e as pulgas, agora foi embora, está na outra igreja. E daí? Ele não é seu? A igreja, querido, presta atenção, não pertence ao pastor, o pastor pertence à igreja. Vocês devem me usar, pedir oração, vem aqui, unge aqui, vai lá, pastor. Mas eu não posso ter vocês como propriedade minha, porque vocês, eu estou cuidando para levar para quem? Para o sumo pastor. Vocês pertencem a ele. Então a gente vê essa coisa. Agora, né? Por que ele não morre então? Por que Deus não é? Eu fiz tanto por ele, querido. Isso é obrigação de todo cristão, fazer o bem, não importa quem. Paulo vai dizer, primeiro faça para as famílias da fé, mas também faça para os outros, que não é da família. Nunca esperando nada em troca. Se você estiver fazendo algo esperando em troca, você está fora dos propósitos de Deus. E para encerrar, fazemos as coisas certas, porque temos a mente de Cristo. Eu quero encerrar citando um versículo que nós não citamos no começo, que era o próximo que viria. Então eu quero deixar aqui para o final. No 1 Coríntios 2,16, nós paramos no 15. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, é a pergunta. Paulo vai dizer assim, agora para a igreja: nós, porém,
temos a mente de Cristo. Diz assim comigo: nós, porém, temos a mente de Cristo. É por isso que você pode evitar de cair em todos esses erros que nós falamos. Porque quando você pensa com a mente de Cristo, você pensa a vontade de um Deus. E você faz aquilo que Ele quer fazer. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Quando fala o Cristo vive em mim, é porque a mente de Cristo está pensando o tempo todo o que deve fazer, o que não deve fazer, que tempo fazer, em que medida fazer. Ó, a Bíblia nesse quesito, hoje eu estou falando dessa palavra quesito, né? Que nós acabamos de falar aqui, não diz que você vai ter a mente de Cristo quando você estiver no céu. Diz que a igreja na terra tem a mente de Cristo. Ela discerne, ela tem sabedoria. Não existe algo que não tenha saída, que não... A mente de Cristo está funcionando em você, você entende as coisas de Deus. Amém? Porque se nós não tivermos a mente de Cristo, nós vamos desanimar muito em breve. Porque se não temos a mente de Cristo, não entendemos as coisas de Deus. Se não entendemos as coisas de Deus, acabamos nos afastando por causa das coisas de Deus. O diabo, ele é sujo, ele é cão, sim ou não? Mas ele sabe a vontade de Deus. Ele sabe a vontade de Deus muito mais do que muitos filhos de Deus. Ele sabe, ele está afinadinho. Ele só não faz. Amém? Vamos ser filhos de Deus nesses últimos dias, dirigido pelo nosso novo homem que está aqui dentro. Esse homem sabe o que Deus quer. O céu, querido, o reino de Deus está dentro desse novo homem. E se nós deixarmos esse novo homem nos dirigir, mesmo que a nossa vontade não queira, nós vamos colher muitos frutos de justificação, de santificação, de prazer de estar na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Pode perceber, quando você faz uma coisa que é a vontade de Deus, logo após você fazer, o que você sente no seu espírito? Um prazer enorme. Você quer prêmio mais do que isso? Você foi lá, você fez a vontade de Deus, aí você sai e fala: ai, que gostoso, Pai, obrigado. É tudo que o homem interior quer, fazer a vontade de Deus. Mas também quando a gente faz a nossa vontade, depois, o que a gente sente? Dentro desse homem interior, a gente sente um desprazer tão grande, uma angústia, fala: ai, Senhor, por que eu fiz isso?